Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos, minhas amadas. Hoje o tema dessa live, ainda na série Relacionamentos Abusivos, nós estamos numa bateria de lives falando de relacionamentos abusivos. Tenho cada dia compartilhado com alguma convidada especial. Teremos convidados especiais, o público masculino vai estar também prestigiando aqui o nosso trabalho, compartilhando esse conteúdo que é tão essencial, né? E eu já tenho alguns convidados para futuras lives. E esse assunto que nós estamos abordando aqui, né, durante todo esse tempo, é um assunto de muita relevância e de muita necessidade. Eu confesso que cada vez que eu termino uma live e mesmo de uma forma muito simples compartilho um exemplo, um conteúdo para ajudar as pessoas a identificarem se estão realmente vivendo num relacionamento abusivo, trazendo uma palavra de ajuda, de conforto, de transformação, né? Quando eu termino a live, no mesmo dia, o que aparece de mensagens para mim, falando, né, de pessoas que estão descobrindo o real problema, o que tem acontecido, e descobrem que o problema não está nelas. Muitas confessam que tentaram tirar a própria vida. Muitas confessam que estavam achando que estavam enlouquecidas. Muitas falam que não conseguiam entender o que é que elas estavam vivendo, e tudo que elas queriam era de fugir, de sair correndo, de eliminar aquela dor, mas não sabiam como fazer isso. Então, esse assunto é um assunto de muita relevância. Por isso que eu falo sempre de utilidade pública. Quando nós falamos de relacionamentos abusivos, falamos de abusadores, hoje esse assunto está sendo bastante propagado, divulgado, exatamente para ajudar as pessoas a viverem, a não acabarem com a própria vida, mas ao contrário, sobreviverem a esse caos que tem acontecido, né? Esses relacionamentos aí tão conturbados. E nosso intuito é ajudar a salvar vidas. Nosso intuito é ajudar essas pessoas a se descobrirem, né? Para sofrerem menos, ok? Então sejam bem-vindos, quem está chegando aqui, seja bem-vindo, Júlio Braga, boa tarde, Júlio, seja bem-vinda, minha querida. Oh, minha querida Ana Paula, linda, minha parceira de live de terça-feira que vem às 16 horas. Que lindo! Vamos fazer uma live muito, muito gostosa, muito informal, mas com muito amor no coração para ajudar essas mulheres que se sentem solitárias. E vamos falar de solidão, de solitude e do sentimento que aí amarga, né? Quantas pessoas, quantas mulheres, mesmo estando casadas, mesmo estando dentro de relacionamentos, mas quantas estão aí, não é? O Júlio está dizendo aqui, Mônica, saudade de vocês. Ah, que joia, Júlio! Quanto tempo, Júlio de Mogi das Cruzes! Meu Deus, quanto tempo, Júlio! Saudade também, viu? Que bom que as mídias sociais, a internet, toda essa maravilha, né, que a tecnologia nos traz, nos aproxima, né, Júlia? E a gente pode, mesmo longe, ter uma sensação de que nós estamos nos vendo novamente aqui, de uma certa forma aproxima muito, viu? Vem visitar aqui em Vila Velha, que aqui é uma terra maravilhosa, você vai gostar, tá bom? Deus te abençoe. Luciene, meu Deus, essa sumidade dessa minha amiga linda. Lu, Deus te abençoe, prazer ter você aqui, minha flor, ansiosa, né? Que nós vamos ter nossa próxima live. Tô aquecida aqui, hein?
Mas enfim, hoje eu não trouxe nenhuma convidada especial, nenhum convidado especial para essa live, mas eu não quis deixar de compartilhar hoje também algo que pode ajudar e contribuir aí. A gente está criando esse quebra-cabeças de informações, né? Porque eu digo que quando uma mulher, quando uma pessoa, ela está dentro de um relacionamento abusivo e até que ela tenha o momento da descoberta, não é? Aquele momento onde tudo é revelado, onde aquela cortina se abre na sua mente. É uma série de conteúdos, de informações que ela vai absorvendo dia a dia, até que o momento ela é pronto, descortina tudo. Então, todos os dias, trazer uma informação, mesmo que seja pouquinho em pouquinho, vai com certeza ajudar você ou ajudar alguém que está aí passando, amargando por um relacionamento abusivo. Então hoje, mais uma vez, porque nós estamos aí mais uma semana falando desse tema, eu quero compartilhar alguns pontos sobre isso aqui, tá bom? Então, muito boa tarde para quem está entrando, show, mas vamos lá, né? Eu gostaria de colocar alguns pontos aqui para ajudar você, ou quem vai assistir depois essa live, ou se você tiver um amigo, uma amiga que pode estar vivendo um relacionamento que não está assim achando que está muito bem, eu tenho certeza que vai contribuir, né? Eu sei que a gente tem duas formas de começar a identificar se estamos vivendo num relacionamento abusivo. Uma é quando alguém, uma amiga, quando alguém aproxima e começa a observar naquele parceiro, né? Lembrando que eu falo voltado para as mulheres, por quê? Porque narcisistas, relacionamentos abusivos e tóxicos, nós temos tanto homens quanto mulheres que proporcionam, que provocam isso. Nós temos pais, mães, filhos, enfim. Mas, para que não fique isso tão amplo, tão genérico, eu escolhi, nesse tempo, trabalhar especificamente ajudando mulheres que sofrem com abusadores, né, sexo masculino. Isso não significa que os homens também não possam ter parceiras, possam ter mulheres que também são abusadoras, também são narcisistas, ok? Então é só por uma questão de identificação, de nicho, para que isso não se torne tão amplo. Porém, tanto um quanto o outro, quando a gente fala de figura de abusador, narcisista, tanto um quanto o outro tem basicamente os mesmos comportamentos, ok? É interessante que, falando, nós sabemos que estatisticamente o número de homens, né, hoje, estatisticamente, ainda é bem maior do que o número de mulheres, falando de abuso, de abusadores. Então, hoje nós, pela estatística, existem mais homens abusadores do que mais mulheres abusadoras. Mas isso não significa que não existam mulheres abusadoras, ok? Então, você pode sim receber as informações e pega essa informação e traz para o seu contexto, tá bom? Independente se é homem ou se é mulher. Mas toda vez que eu conversar aqui, eu vou falar focado em mulher, que é quem eu escolhi, o nicho de atuação que eu escolhi para esse tempo, ok? Ajudar mulheres. Mas estamos juntos. Então, eu gostaria de compartilhar alguns sinais, algum tipo de comportamento que esse abusador tem, para que essa mulher comece a perceber que aquilo que ela vive não é normal, como muitas pensam. Muitas pensam que aquilo que elas estão vivendo é algo normal, porém, elas entendem que, porque essa pessoa, esse marido, esse cônjuge, ele tem um temperamento forte, ele tem uma personalidade forte, então é o jeito dele, então eu preciso suportar. E aí, essa pessoa não entende que não é unicamente um temperamento forte, vai muito além disso. Existe um transtorno de personalidade ali, intrínseco nessa pessoa. E se essa mulher ela não vai buscar conhecimento, ela vai sofrer, ela vai achar que o problema está nela e ela nunca se liberta a ponto de adoecer. Então, por isso eu vou colocar aqui alguns sinais, ok? Vamos lá.
Boa tarde quem está entrando aqui de novo. Missionária Maria Alves, minha bela, maravilhosa, linda. Missionária linda, pastora maravilhosa, minha aluna fofa, querida, amo você. Que bom que você passou por aqui, nem que seja correndo, né? Que bom. Júlia Passo, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Mas vamos lá. Sinais, alguns sinais, tá? Eu anotei alguns aqui, né? Para compartilhar aqui com você, tá bom? Lembrando que, né? Nós, conforme apóstolo Paulo, né? Ele nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, nos versículos do 2º ou do 1º até o 9º, 10º, se você ler, você vai observar ali algumas características que nós vemos todas elas com muita clareza em um abusador, em uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade que a psicologia, né, psicanálise, toda essa parte da ciência aí também, da ciência humana, chama de narcisista, ok? Então, boa tarde, Vânia, minha linda, boa tarde, querida, que bom que você está aqui, feliz. E um dos sinais, não é, a gente observar, esses abusadores, que nós chamaremos aqui sempre de narcisistas, eles têm um desvio de caráter muito crônico, um desvio de caráter terrível. Então, minha amada, vigia, porque não existe solução química para a falta de caráter, não. Nós encontramos soluções químicas para vários tipos de questões, lembrando que o narcisismo não é uma doença, é um transtorno de personalidade, todos eles sabem bem o que estão falando, o que estão fazendo, e eles sabem que eles têm uma maneira de ser, que eles são diferentes de outras pessoas, mas não reconhecem que são narcisistas e que têm algum transtorno de personalidade. Por que eles não reconhecem? Porque eles não têm a capacidade de se autoanalisar a ponto de reconhecer que tem algo de errado com eles, ok? Então, não existe solução química para falha de caráter, para falta de caráter, não tem. Então, nós precisamos muito ter essa clareza. E os abusadores, as pessoas que têm esse transtorno de personalidade, né, que nós estamos falando aqui dos narcisistas, eles têm sim infelizmente, né, essa característica de falta de caráter e não têm a capacidade de se autoavaliar, se autoanalisar, por isso não tem a humildade de dizer, bem, tem alguma coisa errada comigo, eu preciso de ajuda e preciso de mudança, né? Eles não alcançam isso, então eles falam, eu não acredito nessa coisa nem de psicanálise, nem de psicologia, nem de psiquiatria, nem de coaching, nem de inteligência emocional, isso tudo é balela, eu não acredito em nada disso. E aí quando você vai trazer essas pessoas para a obediência à palavra, não é? Que vamos aqui colocar que não tem como analisar a palavra de Deus, não tem como analisar a Bíblia por um lado emocional, sim, por um lado racional. Não tem nenhum lugar ali na Bíblia que está escrito que Deus vai cumprir as promessas dele na vida de alguém baseado no sentimento que esse alguém tem. Não, é a razão, não é? E aí, essas pessoas também não se submetem à obediência da palavra. Então, assim como o apóstolo Paulo fala, né, lá em 2 Timóteo, se eu não me engano é no versículo 5, eu acho que é no 5 mesmo, depois a gente confere. Ele diz, eles aprendem, mas jamais alcançam a verdade. Eles aprendem, algumas versões dizem, mas nunca alcançam, nunca alcançarão a verdade, nunca terão conhecimento da verdade. O que é isso? A verdade liberta. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando da verdade, de que vem do céu. E esse trecho da Bíblia, né, é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para pessoas de Deus, pessoas cristãs. Foi um ensino que ele estava levando para cristãos.
Então, e o que ele diz ali naquele versículo? Estes aprendem sempre, mas jamais terão conhecimento da verdade. Ou seja, eles estão ali sentadinhos nos bancos das igrejas, aprendem, ou seja, estão ouvindo, mas eles não alcançam genuinamente. Por que eles não estão alcançando genuinamente? Porque eles não se prostram, eles não se aquebrantam genuinamente falando, né? E eu estou falando genuinamente, porque existe uma diferença muito grande. Como os narcisistas, essas pessoas que têm o transtorno de personalidade, eles são atores e eles são perfeitos atores. E na encenação, eles podem chegar numa igreja, eles podem chorar muito, eles podem mostrar um aquebrantamento, e ali eles podem também enganar muitas pessoas. Podem ir lá na frente, levantar a mão, eu me arrependi, eu sou uma pessoa que eu mereço um outro voto de confiança com Deus, porque eu me arrependi de tudo que eu fiz. Então eles podem sim criar um cenário tão perfeito que eles podem enganar muitas pessoas. Porém, como nós conhecemos uma pessoa? Comportamentos não mentem, não é? É como essa pessoa se comporta, como é o dia a dia dessa pessoa. Comportamentos não mentem. É pelos seus frutos. Será que essa pessoa vai sim conseguir prosperar ali dentro daquele lugar, dentro daquela igreja, naquele ambiente, a ponto de gerar frutos e ter realmente uma transformação genuína? Porque a pessoa que tem uma transformação genuína, ela é incapaz de fazer. Um dia ela tá ali emocionalmente, ela tem uma emoção muito forte, então ela vai, ela chora, ela se arrepende, ela fala com várias pessoas que ela se arrependeu e tal. Passa um tempo, querida, ela volta tudo de novo, ela tá tudo de novo. Aí daqui a pouco ela chora de novo, eu me arrependi e tal. Passa um tempo, tudo de novo. E na verdade nós sabemos que pela razão, não é? Como uma pessoa se comporta diante das coisas de Deus. E eu trouxe alguns pontos aqui, alguns sinais, né, de uma relação com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista ou com um abusador, né? Lembrando que os abusadores, eles são pessoas que não reconhecem nada que você faz por eles. Eles não reconhecem aquilo que é feito por eles. Eles não têm essa capacidade. Eles, às vezes, eles até falam alguma coisa, assim, falam um obrigado, alguma coisa, mas aquele reconhecimento genuíno por aquilo que você faz, eles não têm. Então, quando uma pessoa se relaciona com um narcisista, parece que é um saco furado. Quanto mais ela faz para agradar, quanto mais ela faz para o relacionamento ficar melhor, quanto mais ela faz, parece que não adianta nada. Parece que não adianta nada. É um saco furado. Ele não reconhece. Então vem uma questão, um sentimento de culpa também, porque aquela mulher, ela fala, mas o que eu preciso fazer na minha vida para essa pessoa me tratar melhor, para essa pessoa me entregar amor, né? Porque na mente dela, eu falei ontem, inclusive, ou anteontem, eu já nem lembro, sobre as 3 fases, né? E entra a fase do love bomb, que é a fase inicial. Então aquele cérebro fica quimicamente dependente daquela fase inicial e ela quer fazer tudo para agradar. E essa pessoa, esse relacionamento, ele fica muito pesado, porque o narcisista, eles não reconhecem o que as pessoas fazem por eles. Seja cônjuge, seja no trabalho, seja amizade, seja o que for, eles não reconhecem. Outra característica de uma pessoa que tem esse transtorno, eles são extremamente imaturos. Eles são imaturos. Existe ali aquela criança, ele pode ter 30, 40, 50, 60, 70 anos, mas aquela criança imatura, né, grita ali. E a questão é que, né, então na verdade eles são imaturos, então por isso que eles fazem essas coisas, então eles tadinhos, né? Não tadinhos não, tá? Porque tudo isso vem com muita perversidade envolvida, ok?
com bastante perversidade envolvida. Então, eles não são coitadinhos, não. Coitadinhos são das vítimas, porque os narcisistas sabem muito bem o que estão falando e eles não têm nenhuma empatia, aquela coisa de se colocar no lugar da outra pessoa. Eles não têm, ok? E muito pelo contrário, eles se alimentam da dor da outra pessoa. Eles se alimentam das dores das pessoas, ok? Quanto mais essa vítima sofre, mais suprimento para esse narcisista ela gera. Então, quanto mais ele provoca dor, mais ele está alimentado, ok? Então, eles são muito imaturos. Eles têm aquela coisa de, em algum momento, eles colocam a máscara, né? Que a gente... o Wunderkind, que é aquela máscara do menino prodígio, onde ele faz todas as atrocidades, não assume autorresponsabilidade, ele não tem autorresponsabilidade, então ele não assume a responsabilidade pelos seus erros, colocando a máscara de menino prodígio. E outra hora ele coloca a outra máscara, que é do falso self, que é o self grandioso, né? Onde ali ele se vê e comete ali todos os abusos que ele deseja com uma outra máscara. Josiane, boa tarde, querida, tudo bem? Boa tarde, sejam muito bem-vindos, Global Controller. Oh, querida, será que você que está aí, minha poderosa contadora, consultora, Leia? Não sei se é você que está aí, mas, bem, Global Controller, que alegria, viu? Prazer por vocês estarem aqui comigo nesses minutos, que não vou me alongar nessa live, mas eu já estou feliz por vocês estarem aqui. E uma outra situação, né? Para você perceber se você vive num relacionamento tóxico ou se você conhece alguém que vive num relacionamento tóxico, tá? Para você ajudar. Essa vítima, ela tá sempre pisando em ovos. Sempre com aquela sensação que está pisando em ovos. Ela não sabe em que momento ela pode falar, em que momento ela está agradando, em que momento ela está aborrecendo. Ela fica sempre assim, o que eu vou falar agora para puxar assunto ou algo que não vai chocar com esse abusador. Então ela está sempre pisando em ovos. Isso é muito cansativo, porque ela deixa de ser ela mesma. Ela deixa de ter a espontaneidade natural que ela sempre desejou ter, porque ela começa a ficar acuada. Então, em algum momento, ela está em casa, mas ela está acuada, sabe? Ela não pode ser aquela pessoa espontânea, porque ela não sabe se ela vai agradar ou se vai desagradar. Porque esse abusador, ele em alguns momentos vem aqueles altos e baixos. Em algum momento, ele dá aquela alfinetada, ele espeta. E aí, depois, daqui a pouquinho, ele vai com sutileza, devagarinho, para manter aquela vítima ali no ciclo do abuso, ele fala alguma coisa que a agrada, que são as migalhas, o que a gente chama de migalhas, né? E depois não, depois ele vem e ele volta de novo com aquelas alfinetadas. Então, normalmente, um abusador, como que ele faz quando ele quer, por exemplo, falar alguma coisa com a vítima? Se ele elogia uma vítima, como é que ele faz? O elogio dele sempre vem acompanhado na sequência de uma crítica. Então, por exemplo, vamos imaginar que aquela mulher coloca uma roupa. E aí ele quer falar sobre a roupa. Então ele fala, olha, não, ficou legal sim, tal. Mas, porém, né, tá meio assim. Aí ele fala alguma outra coisa logo na sequência. Então ele precisa estar sempre invalidando essa pessoa de alguma forma, mesmo que sejam com espetadinhas, né? Aí a Josi tá colocando aqui, boa tarde, Josi do Cura. Ai, que linda, Josi! Meu Deus, que saudade! Como você está, minha gata? Olha, que bom que você tá aqui, viu? Fiquei feliz. Ai, é bom essa coisa da gente fazer live todo dia, de vez em quando a gente tem aqui uma cena, outra cena, às vezes passa rápido, eu não consigo ver, né? Quando eu tô olhando bem ali na câmerazinha, mas é tão bom quando a gente vai relembrando, viu, Josi? Que bom, a gente tem que marcar um momento para encontrar novamente, né? Que bênção. E aí eu tô falando aqui sobre transtorno de personalidade narcisista, como que eu posso reconhecer se eu estou vivendo um relacionamento narcisista. São pontos
que no dia a dia uma pessoa começa a observar, não é? Vamos lá. Então, uma outra característica de um abusador é a infidelidade, né? E, normalmente, a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela é infiel, e ela não é infiel só com o cônjuge no casamento, mas ela também é infiel nos seus relacionamentos. Deixa eu ler aqui um comentário que alguém escreveu. Peraí. Vânia escreveu. Vânia, lindona. O que causa esse transtorno nessa pessoa? Qual a raiz desse mal? Seria ter sofrido maus tratos e não soube lidar? Ou é hereditário? Olha, Vânia, que top a sua pergunta. Vamos lá. Tem duas situações que podem acontecer na fase da infância com essa pessoa, tá? Ou esse adulto, quando na fase da infância ele sofreu muito com abusos também, né? Pela criação, seja dos pais substitutos, avós, seja aquelas pessoas que o criaram, né? Ele pode sim ter tido problemas crônicos ali na infância, onde foi praticamente furtado dele, né? Na infância ainda, tá? Onde ele ainda estava naquela fase do aprendizado, foi furtado fases e ele recebeu ali abusos terríveis, invalidações terríveis, onde ele sofreu muito na infância, tá? Então, são dois polos extremos. Ou esse ser, ele na fase da infância, ele sofreu abusos e ali ele se transformou, ele passou a ter esse padrão de comportamento, que foi um padrão que ele recebeu, que ele interpretou e recebeu como aprendizado na vida dele. Ou tem uma outra vertente, tá? Que pode ter sido uma criança que foi tão criada assim, tudo pode, excesso de mimo, você é tudo, você é isso, aquela criança que não tem limites, que só dá para ela tudo que ela quer, do jeito que ela quer, engrandecendo demais aquela criança, a ponto de sair dos limites. Então, ela pode ter recebido muita pancada na infância, muito abuso na infância, ou ela pode ter recebido muito extremo mimo, ela pode ter sido criada de uma forma sem limites. Então, a interpretação de vida que essa criança tem é ter esse padrão de comportamento. Por isso é que é um transtorno de personalidade. É um jeito de ser, não é uma doença. Porque quando é uma doença psíquica, não é? Você pode até ter, por exemplo, medicamentos e ter aí uma contribuição de um procedimento medicamentoso que vai, de repente, atenuar algumas situações, como tem o transtorno de bipolaridade, né? Então, a gente tem ali medicamentos que ajudam no controle das explosões, né? Mas, no caso de um abusador, no caso de um transtorno de personalidade narcisista, é diferente. Por quê? Porque ele estabeleceu um padrão, um jeito de ser que ficou tão enraizado nele que ele passou a ser essa pessoa. Só que, infelizmente, por que são chamados de seres das trevas? Porque eles anulam uma capacidade, né? Não digo uma capacidade, mas eles anulam essa autoanálise natural que nós temos, né? Que uma pessoa normal tem. Poxa, eu tô aqui pensando realmente nesse ponto, eu erro muito nisso, eu preciso mudar. E ele realmente consegue mudar, entende? Porque ele consegue entender que precisa de transformação dia a dia, consegue ter a humildade de que, nossa, isso não está certo. E ele consegue mudar, porque aí nós mudamos o comportamento, mudamos o jeito de ser em prol de outra pessoa, em prol de uma sociedade, em prol de um propósito, de obedecer a Deus. Mas essas pessoas não. Eles não, então eles se fecham. Então a raiz desse mal, né, vem desde lá. Só que aí o que acontece, né? Agora eu estou falando isso aqui de uma forma na linha do desenvolvimento humano, né?
E eu fiquei analisando, sabe, Vânia, aqui, não só a Vânia, como todos que estão me ouvindo aqui, eu fiquei analisando, desde quando eu comecei a estudar sobre essa questão dos relacionamentos abusivos, desde quando eu comecei a estudar tudo isso, né? Porque quem sabe eu fui trabalhando com coaching de uma forma muito ampla e continuo trabalhando, né, de uma forma muito ampla, mas quando eu decidi trabalhar esse nicho, subsidiar isso para iniciar, inclusive eu vou lançar uma mentoria online, né, que vai ser a primeira mentoria, né? Eu ainda não fiz nenhum lançamento online até os dias de hoje, mas agora sim, acho que a gente já está com tudo muito pronto, muito encaminhado, então eu vou fazer o primeiro lançamento, que é uma mentoria para ajudar as mulheres que sofrem com relacionamentos abusivos, aquelas, não só as que estão dentro de um relacionamento, mas aquelas que já sobreviveram a um relacionamento. E levando isso para um lado, vamos colocar para um lado espiritual, né, Vânia? O que acontece? É tão sério isso. Por quê? Porque na mente dessas pessoas, na mente desses abusadores, eles abrem uma brecha, né, muito grande, muito elevada. E como eles estabelecem esse padrão de comportamento para eles se comportam sempre assim, e é impressionante porque se nós formos observar conversar com todas, você pode conversar com uma vítima daqui do Espírito Santo, e você vai conversar com uma vítima lá de Minas Gerais, outra vítima lá de Portugal, outra... Todas, quando vão conversar, parece que viveram com o mesmo abusador. Por quê? Porque todos têm o mesmo padrão. Todos eles têm o mesmo padrão. Até as palavras que eles falam parece que são as mesmas coisas. E aí a gente vai observar e falar, gente, como é isso? Se um é filho teve uma criação com uma família X, o outro teve a criação com a família Y, um foi criado lá nos Estados Unidos, o outro foi criado aqui, como todos eles são idênticos? Como todos os que têm o transtorno de personalidade narcisista são iguais? Como é isso, né? E aí, é algo muito pessoal, tá? Vou compartilhar aqui algo que é como se eu estivesse batendo um papo com um amigo, uma amiga, um outro pastor amigo que também eu tenho compartilhado muitas informações sobre isso com outros amigos pastores. Falo, meu Deus, como que o inimigo hoje, ele tem uma estratégia específica, né? Por quê? Porque ele entra nessas mentes com toda a ousadia que ele tem, ele entra nessas mentes que são mentes já focadas para o mal, são mentes que já estão fazendo mal para as pessoas, e eles fazem uma arruaça nessas mentes, a ponto de fazer com que são muitos, né? Hoje o percentual, o número de pessoas com transtorno de personalidade narcisista tem subido muito, e ele faz com que esses seres eles agem, um age lá nos Estados Unidos, outro lá em Portugal, outro aqui no Brasil, eles agem no mesmo momento, fazendo as mesmas coisas, cometendo as mesmas atrocidades, com o mesmo comportamento, do mesmo jeitinho, com as vítimas diferentes. E ele utiliza mentes diferentes. Então, é muito louco isso. Mas eles estabelecem um padrão tão cruel, na fase adulta, não só na fase adulta, mas tem crianças também já com comportamento narcisistas. Eles estabelecem um comportamento tão cruel que destrói famílias, destrói cônjuges, eles saem destruindo por onde eles passam. Entende? Não sei, Vânia, se você está aí, comigo, né? Ainda, mas estou comentando aqui sobre a sua pergunta, não é? É situação muito delicada. Eu tenho um curso que eu acabei de gravar, né? Acabei não, né? Minto. Tenho algumas aulas ainda que eu preciso concluir para gravar, que ele também vai ser colocado na internet, né? Que é um curso de inteligência emocional aplicada na criação de filhos. E esse curso ardeu muito no meu coração, né? Lançar. Por quê? Porque se nós como mães, né, se na fase ainda da infância, essa mãe e esse pai não entender, né, como que é preciso trabalhar de uma forma equilibrada, correta na criação desses filhos, eles podem sim estar
criando ali, sem saber, filhos com personalidade narcisista. Por quê? Porque às vezes no jeito da cabeça desse pai e dessa mãe, ele está agindo do jeito dele, ele está agindo certo. E no passado, os nossos pais não tinham essa informação, né? Nossos pais não tinham informação como nós temos hoje. E aí os nossos pais também duplicavam aquilo que eles recebiam. Eles só nos ensinavam aquilo que eles tinham aprendido. E agora você imagina, vai lá atrás, né? Quanto tempo os nossos pais, nossos avós, eles não tinham conhecimento de desenvolvimento humano como hoje se propaga na internet, na mídia. Hoje qualquer um tem acesso a tudo gratuitamente aqui, são vídeos, né, que aparecem. Então a gente de uma forma ou de outra começa a se ajudar. Mas a criação é tão importante e tão necessária para que uma sociedade melhor no futuro realmente seja verdadeira. Precisa realmente os pais terem essa consciência de trabalhar de uma forma correta e equilíbrio a criação dessas crianças, para não haver nenhum exagero, nem no mimo, extremo mimo, falta de limites, e nem extremo abuso, não é? Por quê? Porque aí essa criança, ela vai realmente desenvolver a personalidade dela baseada em tudo que ela viu, ouviu, sentiu. Entende, Vânia? É tudo que você aprende lá no curso, né, Vânia? Tudo que você já aprendeu lá no curso, quando a gente fala da parte de crenças, né? A gente fala de onde surgiram essas crenças, quais foram as origens. E a questão do narcisismo, do transtorno de personalidade, também tem essa questão das origens, né? Ok? E então vamos lá, né? Eu tô compartilhando aqui pontos, né, que são relevantes para que você possa ajudar uma pessoa que sofre desse transtorno. Compartilha também essa live, eu vou deixar no meu feed, né, vou deixar no IGTV, depois você pode pegar o link e compartilhar com algumas pessoas que você conhece, que você acha que pode ser relevante, e também convido para participar de todas as lives que eu estiver fazendo aqui, tá? Todos os dias eu tenho feito lives, alguns dias com convidado especial, outros dias não, né? E também tem os meus vídeos no YouTube, tá? O meu YouTube é Mônica Oliveira Oficial, e você pode me acompanhar também pelos meus vídeos, que eu tenho postado conteúdo de alto valor lá sobre esse transtorno de personalidade, né? Um outro ponto, tá? Que o abusador, essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade também, ele apresenta, né, uma outra característica, é que o sucesso da outra parte é intolerável para esse abusador. É intolerável. Ele fica extremamente irritado com o sucesso dessa outra pessoa. Via de regra, muitas vezes ele pode não demonstrar. Ele pode, de uma forma muito sutil, dizer: eu tô feliz com o seu sucesso, que bom, eu quero o seu bem, eu quero que você cresça, tal, tal, tal. Porém, pode notar que no dia a dia vem espetadinhas. Alguns, quando já tem mais aquela linha da perversidade, né? Ele não consegue disfarçar quando você está sobressaindo ou quando você está fazendo sucesso. Ele não consegue disfarçar. Ele demonstra no olhar dele, a ponto de, às vezes, ele chega a querer até atrapalhar. Então, o sucesso da outra parte é intolerável para esse abusador, porém, ele pode de uma forma sutil mascarar isso, ok? Mas lá dentro dele ele está morrendo de raiva, mas outras vezes não. Outras vezes ele pode sim deixar transparecer e você começa a observar isso, ok? O que acontece dentro da mente de uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade, na mente dele, né? Ele é o centro das atenções sempre. Ele precisa estar no centro das atenções. Então, se você é um parceiro, é uma parceira, que você é uma pessoa que está sempre envolvida com grupos, com pessoas, e de acordo, pode ser até devido ao seu trabalho, de uma forma ou de outra, você acaba ficando em destaque, esse cônjuge, ele vai sim, de alguma forma, trabalhar o abuso em forma, muitas vezes, de alfinetadas, muitas vezes de castigos. E o que são esses castigos, né?
Bicos, cara feia, quando chega em casa. Ele pode invalidar com críticas e para derrubar, para deixar para baixo. Então é uma maneira de você observar, né? Quando você sobressai, não é? Se você está aí provocando sem querer, com o coração mais limpo da face da terra, mas você está provocando sem nenhuma intenção, mas essa intolerância por parte do abusador, ok? Então, ele é uma pessoa que ele apresenta instabilidade de humor, quando ele observa que a outra parte está sobressaindo, quando ele observa que a outra parte está recebendo aí elogios. Por quê? Porque ele tem uma necessidade de reconhecimento tão intensa que qualquer reconhecimento no ambiente onde ele está precisa ser para ele. Ele gosta de ser extremamente o centro da atenção. Ele gosta de receber validações o tempo todo. Então ele se esforça muito para reconhecer, para ser reconhecido, para ter os elogios. Inclusive, ele faz muitas coisas para que as pessoas se tornem dependentes dele. Isso não só ele faz para que esse cônjuge, essa vítima, se torne dependente dele, mas ele costuma também envolver outras pessoas, pode envolver amigos. Ele faz favores, assim, sabe aqueles favores que ele gosta de fazer favores para, na verdade, não tem a ver com a pessoa, mas tem a ver com ele. É o que essa pessoa vai... depois, no decorrer dos dias, ficar gerando de suprimento narcísico para ele, que são elogios, são os agradecimentos. Ai, muito obrigada, eu não sei o que seria de mim sem você, porque você fez isso para mim, muito obrigada. Então ele gosta de criar uma legião de fãs, ele precisa, ele tem a necessidade, né? Ter fãs supre o ego de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista todos os dias. E ele não consegue viver sem criar uma legião de fãs, sem criar fãs ao seu redor. E como é que ele faz para criar? Cada um tem a sua uma estratégia dentro de onde anda, de onde trabalha, né? Mas uma excelente estratégia entre aspas, ele é um gerador de favores para as pessoas, né, onde ele coloca toda aquela máscara do ser bonzinho, e ali ele se coloca como um ser bonzinho, onde ele também ele puxa a paixão das pessoas, as pessoas se apaixonam por aquele ser, porque falam, meu Deus, como essa pessoa é maravilhosa, como essa pessoa é gente boa, olha o que essa pessoa fez por mim, olha o que ela faz por mim. Só que o que ele faz não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com ele. Ele faz não porque ele tem amor pelas pessoas, empatia pelas pessoas, e ele não tudo porque essas pessoas, não, ele faz porque ele precisa do suprimento narcísico, ele precisa de fãs, ele precisa de validação, ele precisa de reconhecimento, ele precisa de pessoas devendo favores. Isso é suprimento narcísico, isso é alimento para o seu ego, entende? Então no dia a dia, quanto mais... Toda vez que ele passa por alguém, ele faz algo para essa pessoa, ele faz porque ele quer manter essa pessoa no ciclo de fãs. Ele precisa criar um arsenal de segurança de fãs, onde na hora que ele precisa, ali ele vai pegar essa pessoa ali no jeito, né, para que essa pessoa faça exatamente o que ele quer. Deixa eu ver aqui, mais aqui, que eu perdi comentário. Thay, lindona, poderosa. Thay, meu Deus, eu preciso muito de você em dois aspectos. Para a sobrancelha, que é a melhor, gente, não tem ninguém na face da terra que eu já vi até hoje que trabalha tão bem a sobrancelha. E agora eu fico colocando aquele lápis assim para disfarçar, né? Para ver se fica mais arrumadinha, porque só a Thay que resolve. E eu preciso muito ir lá, viu, Thay? Meu Deus. Vamos lá. Vânia está dizendo aqui, ele fica irritado quando perde o controle sobre as pessoas que escolhem como vítimas. Sim, Vânia, perfeito. É que seu comentário está grande, eu estou lendo ele aqui todo, mas é perfeito. Ele fica altamente, ele sai da instabilidade dele,
quando ele perde o controle daquelas pessoas que ele nomeia, né? Que ele está sempre nomeando suas vítimas. Tem o cônjuge, né? Mas também, por exemplo, no seu trabalho ele pode nomear vítimas lá, tá? E aqui eu falo muito de relacionamento conjugal, então eu foquei bem em relacionamento conjugal. Mas a pessoa que tem esse transtorno, ela leva esse transtorno para onde ela vai, entende? Então ela também pode nomear outras vítimas em outros locais. Vamos lá. Ele também humilha constantemente o outro e torna dependente, afirmando que o outro não é capaz de sobreviver sem ele. Sim, Vânia, corretíssima. Maravilhosa sua contribuição aqui e o seu comentário, você foi perfeita. Eles fazem exatamente isso, humilham constantemente, e a forma de humilhar é com essas alfinetadas, com essas críticas. Nada que a outra parte faz é certo, mas o que ele faz a única pessoa certa na face da terra é ele. Sempre o que ele faz é certo, as outras não. Então ele critica muito as pessoas. Ele tem essa prática de criticar não só a vítima mesmo, né? E a vítima que a gente chama de vítima primária, que é aquela pessoa que está vivendo com ele ali, porque normalmente as pessoas que têm esse transtorno, a necessidade de reconhecimento e de suprimento narcísico é tão grande que eles precisam buscar fontes fora. Por que eles buscam fontes fora? Essa fonte primária pode ser a mulher mais perfeita da face da terra. Pode ser a pessoa mais equilibrada, mais bonita, mais cheirosa, mais bondosa, mais dinâmica, mais trabalhadora, mais honesta, mais tudo. Essa mulher pode ser a pessoa mais tudo na face da terra. Mas esse abusador, além de, né, que ele também tem uma outra característica de destruir o patrimônio dessa vítima, ou seja, o que essa vítima faz com o suor do seu trabalho, ele tem essa prática de destruir o patrimônio da vítima. Então, às vezes, porque como ele tem essa capacidade e a vivência desse abusador é de viver à base de mentira, né? Ele mente absurdamente e ele mente para todos em sua volta, né? Ele destrói aquilo que a vítima constrói. Ou seja, ela trabalha para conquistar alguma coisa e esse abusador, de alguma forma, ele apronta alguma situação para destruir, ou ele vende muito barato alguma coisa que a vítima custou para adquirir, ele põe fora de qualquer jeito, entende? Enfim, e aí tem várias outras formas, né? Mas ele sempre tem essa coisa de falar que o outro não vai viver sem ele, que ele, sem ele, não é possível, que o outro precisa dele, né? E, ao mesmo tempo, ele se irrita, sim, quando ele está vendo que está perdendo o controle. Tanto que, né, o que acontece? Muitas vezes, quando as vítimas não entendem, né, o porquê que foram descartadas, né? E eu costumo dizer que o momento do descarte, que todo ciclo do abuso existem esses momentos. O momento do descarte para uma vítima é o momento da libertação, apesar de no primeiro momento ela não ter essa clareza, né? Ela acha que, no primeiro momento, ela acha que ela está sendo descartada, ela ainda não tem essa clareza, mas ela está sendo liberta, na verdade. Mas o que acontece? Muitos abusadores, eles descartam as mulheres. Por quê? Porque as mulheres começam a observar que tem alguma coisa diferente no padrão de comportamento dele. E quando elas começam a ter clareza e ter conhecimento ainda dentro da relação, eles começam a se sentir ameaçados. Quando eles percebem que essa mulher ela está entendendo com clareza quem eles são, como eles agem, eles arrumam uma forma de sair fora. Eles arrumam uma forma de ir embora mais rápido. Porque, como todo abusador, ele tem uma fonte primária, mas ele busca fontes secundárias, ele está ali, vira e mexe, ele está apresentando as traições, não é? Tem alguns que mantêm outras famílias, mantêm 2 famílias, mantêm 3. Tem alguns que não mantêm 2 famílias, mas eles mantêm 2 relacionamentos ali. Sempre tem a fonte primária e tem a fonte secundária, que é a outra, né? E aí até num determinado momento onde ele substitui, que é a fase de ele já passou pelo love bomb com a primária, ele já passou pela fase da invalidação com a primária, já fez tudo aquilo, já
triangulou bastante ali, já passou, enfim. Aí ele entra a fase do descarte. O que que ele faz? Ele sempre tem a secundária ali, que é aquela que também está mantendo o suprimento narcísico dele. Aí ele transforma a secundária em primária. Ali começa todo o ciclo novamente, onde ele entra no love bomb, né? Ele já está vivendo o love bomb com essa secundária, que é o bombardeio de amor, onde ele é o príncipe encantado. Depois, essa fonte secundária também vai entrar na fase da invalidação, porque é o mesmo padrão que eles seguem. Eles podem mudar de vítima, mas eles vão seguir o mesmo padrão, ok? E uma outra situação, né, que é uma pergunta que eu recebi ontem, a pessoa falou assim: nossa, Mônica, como que uma pessoa, uma vítima, consegue ficar tanto tempo com o abusador, né? Como ela consegue ficar tantos anos com o abusador? Como que às vezes um abusador, ele não substitui a vítima com muita rapidez, né? O que acontece? Quando a fonte primária, ela se torna uma fonte inesgotável, quase falando assim, de suprimento para esse narciso, para esse narcisista, ele vai ficando ali, ele vai tocando. Ou seja, o que seria suprimento? Dinheiro, parte financeira. Se ele tem uma fonte primária que supre financeiramente, que trabalha, que faz, consegue fazer dinheiro para o sustento, para realizar coisas, ok, ele vai, isso é uma excelente fonte, tá? Agora, mais ainda, é o alimento para o ego. Se essa fonte primária não contraria esse abusador, se ela sempre elogia esse abusador o tempo inteiro, principalmente em público, porque ele precisa desses elogios em público. Então, se ela é uma fonte que elogia esse abusador em público o tempo todo, sendo ele merecedor ou não, mas é um padrão que ela estabelece, ela escolhe estabelecer esse padrão, ok? Até por uma questão de sobrevivência, por uma questão de manter relacionamento e por uma esperança de que aquilo vai ser diferente num outro futuro, né? Mediante orações, mediante a fé. Mas depois descobre lá na frente que não muda. Porém, existe sim a prática da fé e da esperança, não é? Que as mulheres empatas, de boa fé, de bom coração, sempre vão fazer e vão praticar, né? Em primeiro lugar é buscar a Deus. Então, essa mulher, na busca pela transformação, buscando em Deus isso, ela sempre tem a esperança de que aquilo vai mudar. E com isso, o que ela faz? Ela vai alimentando, ela vai suprindo esse ego nojento desse abusador, sempre com elogios, sempre ali sendo, vamos colocar de uma certa forma, até conivente. Por quê? Porque ela sofre, ela está sofrendo muito, ao mesmo tempo, ela mantém a máscara do abusador do jeito que ele gosta. Tipo, ela tá elogiando, ela tá falando. Então, ou seja, ele tem a questão das máscaras, né? Onde ele tem a realidade dos palcos da rua e de dentro de casa, que de dentro de casa ele realmente não é como ele é na rua, mas essa essa vítima primária, ela legitima, vamos colocar assim, né? Aquele comportamento, aquela máscara externa, elogiando em público essa pessoa, porque precisa, na verdade, é só autodefesa, né? Por medo, por uma série de situações, em prol de família, por confiar que tudo pode mudar. E esse abusador vai ficando com essa vítima, porque tem suprimento ali, tem suprimento financeiro, tem suprimento sexual também, porque esse abusador, ele continua com o suprimento sexual normalmente, tanto com a primária quanto a secundária. Então, só o fato desse abusador ter uma vítima primária e uma secundária, isso deixa o ego dele lá no topo. O ego nojento que esse abusador tem, ele fica cheio. Então, na mente dele, ele coloca, eu tenho 2 mulheres. Então, ele trai, ele adultera com tranquilidade. Para ele não pesa, entende? Para ele, como se isso fosse algo certo. E a fonte primária, sem saber de nada,
quando descobre com quem ela está lidando, ela pode ter assim, meu Deus, um choque tão grande. Então, por isso que eu não canso de compartilhar conteúdos para ajudar as pessoas que precisam, né, de ter clareza, precisam de um autoconhecimento, um conhecimento de si, um conhecimento do que elas estão vivendo, de como elas estão vivendo, né? Para não enlouquecerem, porque o desejo, o propósito e tudo que um abusador faz é transformar uma vítima realmente em uma pessoa louca, em uma mulher maluca, né? É tudo que ele quer. Mas, com conhecimento, essa mulher começa a entender e também sabe que desses seres o melhor remédio é afastar, assim como o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Timóteo capítulo 3. Enfim, eu escrevi muita coisa aqui para compartilhar também. Eu fiz uma colinha aqui com alguns pontos, né? Para lembrar quando ele inferioriza a outra pessoa, quando ele fica destacando os defeitos, reiterando, quando ele gosta de insultar, desprezar, né, essa pessoa, como ele gosta de, quando está em público, né, ele gosta às vezes de invalidar, né, essa vítima em público, só para constranger essa vítima perto de outras pessoas. Quando ele começa a tratar essa vítima como se ela fosse incapaz de fazer alguma coisa sem ele, que sem ele ela não é nada, assim como a Vânia também colocou aqui muito bem. Enfim, tem muita coisa aqui, sabe? Culpa a outra parte por tudo que acontece, porque ele jamais é autorresponsável. Então, tudo que acontece, eu falei isso na live de ontem, né? A culpa é da vítima, é da outra pessoa. Mas eu vou deixar esses outros pontos que eu escrevi aqui para a próxima live. Ok? Amanhã nós temos live, eu tenho uma live com uma convidada muito querida, que é a Flávia Bessoni, psicoterapeuta. Ela, assim, fantástica. Eu tenho também trabalhado esse mesmo tema, trabalhado ajudando mulheres com essa demanda, né, tão dolorosa, mas nós sabemos que tem solução, tá? E o nosso intuito é ajudar a maior parte das mulheres. Então eu quero encerrar essa live aqui, deixando o meu beijo no seu coração, né? Para quem passou por aqui, quem conseguiu ficar até o final, muito obrigada. Eu quero muito que você me ajude a compartilhar esse conteúdo que é de alto valor para nos ajudar, né, a construir uma sociedade melhor, com pessoas mais saudáveis, menos doença, devido a questões emocionais, ok? Então fica com Deus, um grande abraço. Vânia, muito obrigada por você ficou aqui comigo. Edi entrou aqui depois, ok? Boa tarde, mas nos encontramos amanhã no mesmo horário para mais uma live abençoada. Beijo no seu coração. Beijo, Vânia. Amanhã estamos juntas de novo. Beijo. Saudade de você presencialmente. Lindona. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.